sensação de você estar no meio de uma situação dessas é assustador, né? Você não conseguir visualizar mais do que 3 quarteirões à sua frente, um prédio que fica aqui próximo de casa, eu não conseguia ver o topo dele, assim, você não conseguindo ficar um minuto na nuvem, porque a poeira vem nos seus olhos também. Por conta disso, tiveram várias pessoas que teve danos em suas residências. Uma tempestade de terra que eu particularmente nunca tinha visto antes. Tivemos uma chuva há muitos anos atrás de granizo que destruiu a cidade toda, mas é uma tempestade de terra seguido de chuva e ventos fortes como foi ontem, eu nunca tinha visto. Na sequência, muitas casas ficaram sem água e foi muito ruim mesmo, foi um dia ruim e que causou prejuízo e danos para muita gente, muitas famílias. Então, essa tempestade de poeira, ela foi provocada por organização de tempestades de chuva mesmo, tempestades normais, que se formaram mais no centro do estado e foram se deslocando para o norte do estado, né? O norte do estado está sob uma seca severa, sob uma estiagem muito prolongada, apesar de já ter chovido logo após essa nuvem de poeira, mas o inverno foi muito seco, e antes do inverno já choveu menos do que a média climatológica, ou que a climatologia. Então a gente está sob seca extrema lá no norte de São Paulo. Então toda a atividade humana, seja ela industrial, mesmo atividade urbana e da agricultura, ela promove a formação desse material particulado que vai se depositando sobre a superfície, sobre o solo e tudo. E como não choveu quase nada nos últimos meses, acumulou uma camada bastante considerável aí desse material particulado, dessa poeira sobre as superfícies, né? Então, e qual que foi o mecanismo? Então, esse é o acúmulo dessa poeira sobre a superfície. E o que levantou essa poeira? Foi a formação de áreas de instabilidade, a gente chama de áreas de instabilidade, áreas de chuva mesmo, de áreas de tempestade, com formação de nuvens cumulonimbus, e algumas se agrupam e formam uma espécie de agrupamento mesmo dessas tempestades, que passa a se comportar até mesmo como se fosse uma grande área de tempestade. E à medida que essas tempestades vão se formando, a gente sempre tem dentro da tempestade correntes que puxam o ar, né, da superfície para dentro da nuvem. Esse ar é elevado a altitudes abaixo do nível de congelamento, e depois esse ar resfria e ele desce para fora da tempestade com temperaturas muito mais baixas, né? E da forma que se organizaram essas áreas de tempestade no centro do estado, que rumaram aí para o norte do estado, elas provocaram uma frente de rajada, a organização dessa saída. Em inglês se fala outflow, mas essa organização desses ventos mais frios saindo das tempestades e rumando aí na direção do norte e abrindo assim, como se fosse um arco que fosse se expandindo assim. E aí, chegando nessas regiões, esse vento ele é um vento frio, então ele entra muito por baixo do ar quente que estava no norte. E esse contraste de temperaturas, ele gera muita turbulência. E essa turbulência próximo do solo, ela que suspende, ela que eleva toda essa poeira, esse material particulado para níveis mais altos da atmosfera, para alturas grandes. Então se viu aquelas paredões de nuvem, de poeira, e atrás algumas nuvens até de chuva já se desenvolvendo. Então essa é a mecânica por trás, essa é a meteorologia por trás da formação dessa nuvem de poeira. A nuvem durou coisa de 1 hora, mais ou menos, para passar pela cidade. Veio acompanhada de um temporal que ajudou a limpar um pouco, mas o que potencializou é que nós estamos ainda em racionamento de água, né, na cidade. Então, até para fazer essa limpeza agora e organizar a casa, limpar tudo que precisa ser limpo, a gente ainda tem que esperar o nosso bairro sair do rodízio aí do racionamento. E foi uma cena que eu particularmente nunca vi.
seguido de chuvas. As chuvas chuva e vento muito forte derrubaram árvores, acabou a energia de muitos bairros, ficaram sem energia, sem internet. Um dado importante, por exemplo, em Ribeirão Preto, a temperatura estava 34 graus quando começou a ventar e chegar esse vento, essa frente de rajadas de vento, né? E logo em seguida da nuvem de poeira veio as tempestades, veio trovoadas, raios, chuva forte. E a temperatura em menos de uma hora lá em Ribeirão Preto caiu cerca de 13 graus, foi de 34 para 21 graus. Isso demonstra essa instabilidade atmosférica de ar frio querendo vir para baixo, formando essa frente de rajada, e esse ar quente que estava na região também ajudando a intensificar as tempestades.